Eu sei que a piscina tá te chamando. Esse cheirinho. Que o Felipe pregando sobre extração. E a extração vindo assim, ó. Uma hora que eu falando, eu... Misericórdia. O barulhinho. Parabéns. A gente já sabe que tá bom. Quem tá cozinhando aí, a gente já sabe que tá bom. Você já tá aprovada, né? Senti o gosto do cheiro. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Deixa eu me apresentar bonito. Bonito não, né? Bonito é Bonito é difícil. difícil. Pela graça, pela fé, você me deu bonito. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Matheus. Faço parte lá da equipe do CPP. Eu estou em Montemor e no CPP esse ano é o 5º ano que eu estou lá. Vim fazer esse CPP em 2020, no ano da pandemia, o famoso ano da pandemia. Então minha turma nunca vai ser esquecida. Não porque necessariamente ela foi uma turma boa, mas porque foi o ano da pandemia, né? Então eu já fiz CPP casado, o nome da minha esposa é Tati. Em 2021 já trabalhando como obreiro, fazendo parte da comunidade ali na chácara. A gente teve um presente de ter dela engravidar e hoje a gente tem o Josué, ele tem 2 anos. E ontem, para minha alegria, eu descobri que eu vou ser pai. Mais uma vez. Muito bom, né? Então essa Páscoa para mim está muito alegre, muito feliz, estou muito feliz. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tu veio de onde, ó? Eu sou de São Paulo, capital. Sou de São Paulo, capital. E aí eu me mudei para o interior, para Montemor. É que eu já sou montemorense agora, né? 5 anos já dá para falar isso? Já, né? Sim, eu tenho 22 anos, estou pensando se eu vou ali. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de dar início à minha palavra, a gente trouxe alguns materiais aqui e só coisa boa, né? Então, todo aquele material ali faz parte da Impacto, que é do nosso ministério, do que coordena. Então, são materiais de altíssimo nível, que estão dentro da temática do que a gente está falando. E eu queria indicar 3 materiais para vocês, que são 3 materiais que são importantes pessoalmente para mim. Então, a gente está falando basicamente hoje de preparação, né? O tema é até que Cristo venha, até que Cristo volte. Então, quando a gente pensa em últimos dias, quando a gente pensa no retorno de Jesus, tem uma coisa que precisa estar forte no nosso interior, que é intimidade. Fim dos tempos, o retorno de Jesus e intimidade são 2 coisas que estão muito conectadas. Porque Jesus ele volta para uma igreja apaixonada. Jesus não vai voltar para uma igreja que não está apaixonada por ele. Quando eu me apaixonei pela Tati, você não imagina como eu fiquei. Não importava o assunto, não importava a pessoa que era, eu só falava dela. Porque eu estava apaixonado, né? Então, gente apaixonada assim. E Jesus vai voltar para uma noiva assim, apaixonada por ele. Ele não vai voltar para uma noiva que está com medo de Satanás. Não, essa noiva, mesmo com o tempo escuro sobre a terra, ela vai estar vibrante, cheia de luz, com amor por Jesus. E eu quero te indicar 3 livros que vão cooperar para você crescer nisso, né? Você sabe que o seu Deus escolheu falar com você através de um livro. Então, para a gente, ler não é uma opção, é praticamente um mandamento, né? A gente precisa ler, Deus se revela por nós através das Escrituras. E Deus também fala conosco através de autores, não com peso canônico, mas que são inspirados por ele para escrever. Então o primeiro livro que eu queria te indicar é esse livro aqui, O Conhecimento do Santo. Esse livro aqui é um clássico. É um livro muito importante e ele vai falar a respeito dos atributos de Deus, de quem Deus é. E é muito interessante que a gente precisa conhecer todas as facetas de quem Deus é, para a gente não ser surpreendido no fim dos tempos. Você precisa conhecer a bondade e o amor e a doçura de Deus, mas você também precisa saber que esse Deus ele é zeloso e ele julga. Então, esse material aqui é incrível, é um livro fantástico, compra ele, tá? O segundo material que eu quero indicar é esse livro do Billy Humphrey, Conhecer a Deus. Esse livro me surpreendeu. Porque eu dei uma jogadinha nele, pensei assim, cara, não é um livro que eu vou gostar tanto. E aí quando eu abri para ler esse livro aqui, meus irmãos, eu fui amassado por Deus. Basicamente ele vai tratar sobre como Deus se revela nas coisas comuns da vida. E é um ótimo livro para você não ficar embriagado e sobrecarregado com as coisas comuns da vida. Então é um livro impactante. E o último livro que eu quero indicar, apesar de ter muitos outros ali, é esse aqui, Avivamento e Fim dos Tempos.
é do irmão Mark Cantor. Ele é um judeu messiânico, ele é do Ministério de Qum Internacional, lidera junto com o Asher e o Dan Juster, e ele vai falar, a temática avivamento virou uma temática em alta, né? E entrou para hype o tema avivamento. Só que avivamento é algo bíblico, e o maior avivamento da história está por vir. Não foi nada do que... Os avivamentos do passado são incríveis, e a gente deve olhar para eles para uma coisa, para aquecer o nosso coração para aquilo que Jesus vai fazer no fim dos tempos. Então, antes do retorno de Jesus, é prometido nas Escrituras um grande avivamento. E é isso que ele vai mostrar nesse livretinho pequenininho que você lê numa sentada. Então, queria te encorajar a comprar esses livros aqui, tá bom? Você fica à vontade. E se tudo que eu te falei não te convenceu a comprar esses livros, eu queria te encorajar, porque esses livros também contribuem para o meu sustento. Então, quando você compra um livrinho, você está me ajudando a comprar fralda para o meu próximo bebezinho. Porque o Josué já está saindo dessas fraldas, né? Então, você vai, graças a Deus, né? Não dava para ter outro, duas fraldas. Não dava, né? Tem que fazer aquela matemática, né? Irmãos, vamos para a palavra? Abre sua Bíblia aí comigo em João 15. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, até que Cristo volte, o nosso chamado é para permanecer nele. Até que Cristo volte, até que Ele venha, o seu, o chamado da igreja é para que nós permanecemos nele. Eu e você somos chamados a isso. Então, eu quero ler aqui com você. Minha vontade é ler do 1 ao 17, mas talvez a gente pare aqui no 8. Assim diz as Escrituras: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será dado, lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serem meus discípulos. O versículo 9 e 10 a gente para por aqui. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Amém. Pai, eu te peço que você libere sobre nós aqui o espírito de sabedoria e revelação. Libera a sua presença ainda mais sobre nós, Senhor. Nós queremos experimentar, provar da sua palavra, Senhor. Nós queremos ter o nosso coração aquecido de amor, Senhor. Faz de nós essa igreja que está apaixonada por você, Senhor. Nós queremos permanecer em você, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, é muito importante você perceber que João 15, ele está no meio de um grande discurso de Jesus. Lá no capítulo 13, Jesus começou uma conversa que ele só vai terminar no capítulo 17. E o capítulo 17 é a famosa oração sacerdotal de Jesus. É a oração mais famosa das Escrituras, é uma longa oração de Jesus. Mas Jesus, ele começa esse discurso no capítulo 13, ele vai lá até o 17. E ele está dando esse discurso sabendo que são as últimas palavras dele. Logo depois de João 17, ele vai ser crucificado. Ele sabia que ele seria o rei, o Deus encarnado seria crucificado. E em meio a tudo isso, em meio a ele ir para a cruz, a sofrer a agonia da cruz, Jesus, ele quer nos lembrar da essência da vida cristã, que é permanecer nele, é estar enraizado, alicerçado nele, em
e Ele permanecendo em nós. Então, levando em consideração o nosso relacionamento com Deus, João 15 é um dos pontos mais altos das Escrituras. É um dos montes mais belos das Escrituras. Jesus aqui, presta atenção que Jesus está usando uma figura da videira aqui. Ele é a videira. Ele deixa claro que nós somos a expressão dele, porque nós somos os ramos. Então, Jesus, ele é a videira, ele é a fonte da vida. Mas nós somos a expressão da vida dele. E é interessante que ele deixa claro que o Pai é o agricultor, né? Então é o Pai que dá nutriente para que esses ramos deem muitos frutos. E esses nutrientes que o Pai dá para esses ramos é para que eles deem fruto que permaneça. Ele dá nutrientes para que os ramos deem frutos na estação correta. E uma coisa bem legal no texto é que esse Pai que dá nutrientes para que esse ramo amadureça, ele também poda, né? Ele poda para que esses frutos sejam frutos de qualidade, né? Um dos motivos de podar uma árvore frutífera é para que os frutos sejam saudáveis, fortes e agradáveis. Porque a gente trabalha numa chácara. Alguém já foi no CPP aqui? Já? O CPP é lindo, é um lugar maravilhoso, né? É muito bonito, tem muita fruta, tem muita árvore frutífera, jabuticaba, tem muita manga, banana, é muito lindo. E agora no começo do ano a gente descobriu, a Rô, ela descobriu que a gente estava podando as árvores erradas. A gente estava podando elas na estação errada. E aí o que estava acontecendo? Não é que ela não estava dando fruto, mas ela não estava dando o tanto de fruto que era para ela dar e nem com a mesma qualidade. Então, a árvore frutífera ela precisa ser podada na estação correta. Não só para ela frutificar, mas para ela dar um fruto agradável, um fruto saudável, para ela dar um fruto plenamente maduro. E aí ela vai dar a expressão da vida daquela árvore. A mesma coisa com um vinhedo, que é a figura que Jesus está usando aqui, né? Então, para você entender essa poda do Pai, né? Pensa num pai que disciplina os filhos. Eu sou pai, né? E o meu menininho Josué, ele está crescendo, gente. E ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele está fazendo coisas que eu não sei de onde ele aprendeu. E eu quero que ele cresça plenamente saudável. Eu quero que ele cresça com força. E eu quero que ele seja agradável. E para que ele cresça e alcance a maturidade, eu preciso fazer uma coisa com o Josué. Eu preciso podar ele. Então esses dias pelo café da manhã, a gente estava na luta para tentar fazer o café caseiro. E ele levantou culto caseiro. Que está junto com o café, né? Entendeu? Aí, né? Tá tudo certo. Vocês estão me entendendo, gente? Eu falo muito rápido, né? Amém. Mas aí você não fica com sono, tudo bem? E aí eu tive que podar ele, porque ele levantou a mão para a mãe. O que eu fiz? Eu disciplinei ele. Por que eu disciplinei ele? Porque eu amo. Eu amo tanto ele que eu disciplinei ele. Para que ele entenda que aquela atitude é reprovável. E aquilo não ajuda ele no crescimento dele. Então, o Pai, Deus Pai, o agricultor, ele faz a mesma coisa em nós que somos os ramos. Ele nos disciplina. E como ele vai nos disciplinar para que a gente cresça? Ele vai usar situações difíceis como provação, perseguição, né? Ele mesmo vai enviar disciplina. E usando essas situações para nos podar. Para que a gente gere assim mais fruto. E um fruto de qualidade. Um fruto que permaneça. Então Deus vai usar as mais variadas situações da vida para acontecer, para fazer isso. Pensa numa situação dramática da vida, do ser humano em geral. A perda de alguém que você ama. Eu perdi meu pai, eu tinha 18 anos ou 19 anos. Não lembro a minha idade qual era. Só que depois da perda do meu pai, eu comecei a ter muito mais compaixão com pessoas em luto. Eu não tinha tanta compaixão. Parecia uma coisa distante. Mas depois, quando alguém me conta uma perda, é muito diferente depois que eu perdi meu pai. Então a perda do meu pai foi algo terrível na minha vida. Mas ao mesmo tempo, Deus usou aquela situação para me fazer alguém com um fruto que se chama misericórdia. Então Ele quer que eu cresça nisso. Então Deus vai usar as situações da vida para isso. E Ele faz isso com momentos difíceis, com doenças emocionais.
né? Então ele vai usar tudo isso. Então, à medida que o Pai nos poda, pela graça nós frutificamos. Perdão, gente, não coloquei meu cronômetro, então está valendo a partir de agora. Então, à medida que o Pai nos poda, pela graça frutificamos interiormente no nosso caráter e exteriormente em nosso ministério e serviço ao próximo. Então, frutificar, quando você lê esse texto aqui de João 15, nesse exemplo, nesse símbolo que Jesus está colocando, você precisa entender que esse fruto do Pai na nossa vida, né, essa expressão da vida do Senhor, ele está conectado a gente frutificar interiormente. Começa com saúde interior. E aí essa saúde, esse fruto interior, ele externa para o exterior. Né? Então, nossa permanência prova se o apego à videira é verdadeiro e se existe fluxo de vida em nós, ou se é meramente algo artificial e externo. Então, ou seja, permanecer e frutificar nos confirma como discípulos de Jesus. O negativo também é verdade. Em João 15:6, no versículo 6, dá uma olhada aí no versículo 6. Fala assim: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Né? A ideia aqui é de inferno, a ideia aqui é de juízo. Todo aquele que não é confirmado como um discípulo de Jesus, ele vai ser lançado no fogo. Lá em Mateus 7, no último capítulo do grande Sermão do Monte, Jesus relata de pessoas chegando até ele e falando: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós fizemos coisas impactantes no seu nome. Foi um grande ministério, foi muito mover. E aí Jesus olha para eles e fala o quê? Aplicando para as palavras aqui: você não permaneceu em mim. Afasta de mim, porque eu não te conheço. Então esses que nesses dias vão se aproximar de Jesus, eles vão ser confirmados como aqueles falsos ramos. Eles até estavam ali misturados ali, mas eles não eram verdadeiramente discípulos. Quem são os verdadeiros discípulos? São aqueles que são os ramos ligados à videira. Que videira? Jesus. E esses ramos que estão conectados à videira, que é Jesus, eles precisam estar sendo podados pelo Pai. Como o Felipe falou, quando tudo está muito fácil, tem alguma coisa estranha. Não no sentido, não que a vida precisa ser só dificuldade, mas o ponto é que o Pai, ele está tão comprometido com a gente, que ele disciplina os filhos, ele disciplina esses ramos, para que esses ramos amadureçam, para que esses ramos cresçam, para que eles frutifiquem, para que eles sejam saudáveis. Então, o Pai está comprometido comigo e com você, para que nós nos tornamos filhos maduros e para que nós permaneçamos na videira, né? Então, o significado essencial da nossa permanência ativa é o ato de receber e confiar em tudo que Deus é para nós em Cristo. Se um ramo permanece ligado à videira, de tal forma que receba tudo que ela tem para dar, ele se torna semelhante a Jesus. Outra coisa importante, então, a gente viu o texto aqui, Jesus é a videira, eu e você somos os ramos, a expressão da vida. O Pai é o agricultor, é aquele que poda, e ele poda usando as mais diferentes situações da vida. Mas outra coisa muito interessante é que o central aqui desse texto é a palavra permanecer. O verbo permanecer, do versículo 1 até o versículo 17, que é quando acaba essa perícope aqui, 17 vezes o verbo aparecer vai aparecer aqui. Aproximadamente 17 vezes vai aparecer o verbo permanecer. Então é algo central para Jesus, né? Então esse verbo, ele também pode ser traduzido como habitação, ou como habitar. O que é interessante? É interessante que lá em João 17, o próximo capítulo, na oração de Jesus, ele ora assim. Olha a oração de Jesus. João 15 ele está falando de permanecer. Por 17 vezes esse verbo permanecer aparece aqui. Então é central. A gente precisa dar importância para isso, porque é algo central. E lá em João 17, quando Jesus está orando, né? Já imaginou Jesus orando? É Deus falando com Deus, né? É Deus Pai ouvindo Deus Filho. Quanto que Deus Pai
ama o Deus Filho? Né? Se Deus Pai ama com amor eterno, Ele ama o Filho eternamente. É um absurdo. Então, será que Deus Pai ama ouvir a oração de Jesus? E Ele ama responder a oração de Jesus. E Jesus, Ele ora assim: Pai, quero que os que me destes estejam comigo, aonde eu estou, e vejam a minha glória. Então, Jesus, Ele está orando o quê? Pai, tá vendo e é legal que nesse contexto aqui Ele está orando por nós, porque Ele está falando assim, lá no 17:20 Ele fala assim: Pai, eu não oro só por estes. Ele está falando assim: eu não oro só para esses que estão comigo agora, mas eu oro por aqueles que vão ouvir a palavra deles e vão crer, eu e você. E a oração de Jesus basicamente é assim: Pai, sabe esses que vão crer lá no ano de 2023, eu oro para que onde eu estou, eles estejam comigo. E não só isso, que eles me vejam. Eles vejam a minha glória, a minha beleza. Eu quero eles comigo. Isso é incrível. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele vai falar bem assim, ele vai orar pela igreja. No capítulo 3, a partir do versículo 17, ele ora bem assim, pedindo que Cristo habitasse ricamente no coração daqueles irmãos. Então, isso é um tema importante para os apóstolos, porque é um tema importante para Jesus. Permanecer, habitar em Cristo, enquanto Cristo habita em nós. Isso é singular para a vida cristã. Quero dar uma definição aqui para você da palavra permanecer. De acordo com o dicionário, a palavra permanecer significa aceitar, agir de acordo com uma regra, decisão ou recomendação. Os sinônimos de permanecer incluem obedecer, observar, seguir, defender e prestar atenção. Obedecer, observar, seguir, defender e prestar atenção. E essa definição aqui do dicionário não está longe do que é de fato aqui, o imperativo do texto, né? Então, essa condição de permanecer significa muito mais apenas do que um sentimento ou uma nomenclatura. Permanecer em Jesus significa ter a sua natureza. Você é o ramo, Ele é a fonte da vida, você é a expressão dessa vida. E defender tudo que Ele defende, né? Sua justiça, sua verdade, a sua santidade, o seu zelo. Permanecer está conectado a você. Você está nele e você está recebendo a vida dele, né? Então você começa a amar a justiça dele, amar a verdade dele, amar a santidade, amar o zelo. Permanecer significa união em Cristo Jesus, um espírito, em vontade, em propósito. Significa que nós habitamos nele, que Cristo, Ele ora por meio de nós, vive em nós, Ele brilha a partir de nós. Significa que nós somos a habitação do seu Espírito. Eu e você, juntos, nós nos tornamos a habitação do Espírito no nosso interior. Você já parou para pensar nisso? Que ao momento que você recebeu Jesus no seu interior, o próprio Deus, o Espírito Santo, Ele habita no seu interior. E o Espírito Santo constantemente, Ele dá testemunho de Jesus. Ele é Cristo habitando em você. Ele é Emanuel. Então, na medida que eu e você permanecemos em Cristo, porque Ele permanece em nós, os frutos serão simplesmente evidências e consequências do nosso relacionamento com Cristo, o qual foi iniciado por Ele, através do seu amor soberano, né? É muito interessante que lá em João 15:13, olha aí João 15:13, Jesus fala assim: vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que vos mando. Então, Jesus nos lembra, né, mais para frente ele vai falar assim: não existe amor maior do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele vai falar assim, não tem um amor maior do que um amigo que se entrega por outro amigo. E por que Jesus fala isso? Porque daqui a pouquinho ele era esse amigo.
Ele ia entregar a vida. Ele está chamando os discípulos dele de todas as épocas. Ele está afirmando, vocês são meus amigos. E sabe o que é o amor? É quando um amigo entrega a vida por ele. Porque ele ia fazer isso. Então ele está nos lembrando do seu amor soberano. Jesus chama de amigos aqueles que obedecem. A nossa obediência confirma a habitação dele em nós. E também o nosso coração transformado. Então a oferta para ser amigo de Jesus. E ser amigo de Jesus é ser amigo do autor e consumador da nossa fé. Ser amigo de Jesus é ser amigo da palavra que sustenta todas as coisas. Ser amigo de Jesus é ser amigo do juiz de todo o cosmos. É ser amigo do alfa e o ômega. É ser amigo daquele que levou os nossos pecados. É irresistível para nós. Isso é irresistível para nós. E aqui eu chego no grande ponto do meu ensino dessa manhã. Eu quero compartilhar com você 3 pontos a respeito de permanecer em Jesus. Então, até que Ele venha, o nosso chamado é para permanecer nele. Então, o primeiro ponto é, até que Ele venha, permanecemos no amor dele. Lá em João 15:9, olha aí João 15:9, eu amo esse texto, gente. João 15:9 fala assim: como o Pai me amou, como eu descrevi para vocês. É o Pai, o quanto que Deus Pai ama Jesus. Infinito. Não temos como contar, não temos como medir. Aí a afirmação de Jesus é um absurdo. Assim eu os amei. E aí o imperativo é: permaneçam no meu amor. É Jesus olhando para nós e falando assim: eu amo vocês com amor infinito. Permaneçam nesse amor. Então, nós devemos meditar, refletir, orar, crescendo em intimidade com Jesus. Crescendo na verdade de que Ele nos ama. E Ele nos ama com amor perfeito. É o amor da Santa Trindade. Santo Agostinho falava que é o amor da Trindade, a relação da Trindade, a relação do amante, do amado e do amor. Deus Pai, o amante, Deus Filho, o amado, e o Espírito é o amor dessa relação. E Jesus, o Deus Filho, está falando para mim e para você: eu os amo, eu te amo, assim como o Pai me ama. Sabe esse amor intenso da Trindade, esse amor perfeito, inabalável? Esse é o amor que eu tenho pela minha igreja, esse é o amor que eu tenho por cada ramo, cada expressão de vida que sai de mim. Amém. E o imperativo dele não é para você agora se esforçar para fazer alguma coisa, mas o imperativo dele é: acredita no meu amor, não foge do meu amor, permanece no meu amor. A gente tem um desejo forte de amar Jesus, e está certo, Mateus 22:37, Jesus fala que o maior mandamento é amá-lo de todo o coração. Só que o maior mandamento que nós devemos cumprir, ele só pode acontecer quando eu e você entendemos o quanto nós somos amados. Na medida que nós crescemos essa verdade, uma verdade que a gente ouve. Eu estou na igreja desde criancinha, eu estou ouvindo isso. Deus te ama, mas muitas vezes é uma verdade da boca para fora. Nós precisamos experimentar essa realidade. Ele nos ama. E esse amor é o objetivo na história. Ele encarnou. Ele se fez homem. Ele se deu numa cruz. Ele suportou a ira divina no nosso lugar. A ira, o juízo que nós merecíamos está sobre ele. E eu e você somos alvos do amor irresistível do Filho. E nós não precisamos só saber disso. Nós precisamos experimentar essa verdade. Até que Ele venha, nós permanecemos no amor dEle, porque Ele é um noivo comprometido. Ele veio, né? Pensa na primeira vinda e a segunda vinda como um noivado. Esse é o retrato, a narrativa bíblica. Ele veio e Ele colocou uma aliança de noivado no dedo da igreja. Só que lá em Apocalipse vai falar que Ele é fiel e verdadeiro. Ele se deu numa cruz. Ele colocou uma aliança no dedo da igreja. Mas Ele volta para casar.
é a garantia do amor dele por nós. Aleluia. Ele afirma isso para os discípulos de todas as gerações, pois ele deu a sua vida em nosso favor. Ele escolheu nos revelar o seu amor de maneira sacrificial. Jesus, ele não é um adolescente descomprometido, fazendo promessas que não pode cumprir. Ele é um noivo apaixonado. Então essas verdades devem permanecer em nós até que ele volte. Devem se tornar pessoal, não apenas informações que você está obtendo nesse retiro. Isso agora precisa virar conversa entre você e Deus. Né? Já parou para pensar que a vida cristã é um diálogo contínuo com uma pessoa real? Já parou para pensar que no céu agora tem um homem em carne e osso? Em carne e osso. Então a vida cristã é um diálogo contínuo com essa pessoa. O seu Deus, a quem você ora, é aquele que pode se compadecer de você. No livro de Hebreus vai falar que ele é um sumo sacerdote, que nos entende, que se compadece de nós, porque ele foi tentado. Ele sabe o que é sofrer. Então quando eu e você nos achegamos a ele, ele nos compreende perfeitamente. E ele deseja derramar o amor dele sobre nós. Ele tem muito a nos dizer. Mas ele deixa eu e você ditar o ritmo da conversa. Então, nós devemos, isso que eu estou te falando agora, sobre até que ele venha, nós permanecemos no amor dele. Você precisa cultivar essa conversa no seu interior. Sabe, os dias de carência, né? As coisas vão acontecendo, algumas coisas acontecem, a gente tem família, casa, filho, e aí, às vezes você conseguiu a faculdade, e nada disso confirma essa carência que tem no nosso interior. Parece que nada, porque no seu interior tem um desejo profundo por eternidade. Nenhum amor terreno. E eu estou falando, eu estou falando em coisas lícitas. Família, casamento é algo de Deus. Só que isso não vai poder suprir esse desejo que você tem de ser amado. Você já parou para pensar por que a gente gosta tanto de filme de romance? Falei a gente como todo mundo, né? Mas assim, acredito que 90% aí ama. Todo mundo ama um filme de romance. Você ama uma história de amor. Não é verdade? A gente ama uma história de amor. Por quê? Porque o nosso desejo é de ser amado e amar de maneira extravagante. Por isso que Jesus, ele não está falando de algo periférico. Ele está falando do nosso coração. Ele está falando daquilo que nos move, as nossas paixões. E é somente Ele. É somente quando você ouve dele, você é meu filho amado, que você vive uma nova vida. Então, até que Ele volte, nós permanecemos no amor dele. Segundo, até que Ele volte, até que Ele venha, nós permanecemos em obediência às suas palavras. Olha o versículo 10, 15 e 10. Então, o primeiro ponto de permanecer em Jesus é permanecer no amor dele. Só que nós precisamos amar Jesus nos termos dele. A gente tem muita definição de amor hoje. Se você é uma geração igual eu, que cresceu assistindo Malhação, muitas vezes a sua definição de amor é o amor da Malhação. Mas Jesus, ele dá uma definição do que é o amor. E a gente precisa amar na definição dele. Ele fala assim, João 15:10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Jesus está deixando claro que permanecer nele é obedecê-lo. Ele não é subjetivo, ele é direto para nós. Aquele que me ama, me obedece. Somos chamados a amar as palavras de Jesus, a confiar nelas e a obedecê-las radicalmente,
John Stott falava que não existe uma outra expressão senão discípulo radical para aquele que segue Jesus. Quais palavras? O Sermão do Monte, os Evangelhos. Nós somos chamados para amar as palavras de Jesus, obedecê-las, segui-las. Jesus promete manifestar a sua presença àqueles que o obedecem. Somente no contexto de amor e obediência é que Ele nos revelará as profundezas do seu coração. Nós devemos amar Deus nos seus termos. E obediência é a expressão do nosso amor por Ele. Agora, obviamente, com isso eu não estou falando que a partir de agora você vai ter uma obediência perfeita. Não, nós não temos. Até que Ele volte, nós vamos lutar contra o pecado. Até que Ele volte, nós vamos nos deparar com fraqueza, porque nós somos pessoas quebradas. E por isso que o chamado de permanecer nele é tão glorioso. Por isso que o chamado para dar frutos eternos é tão glorioso. Porque eu e você somos pessoas quebradas, fracas. Nós sabemos que nós não conseguimos. Mas o ponto é, quando nós abraçamos a liderança de Jesus, mesmo com a imperfeição do nosso amor, com a imperfeição da nossa obediência, Ele se alegra. E Ele vai se alegrar eternamente com cada passo em direção à obediência. Hoje eu sou pai, e toda vez que, quando Josué começou a andar, e ele caía muito, em nenhum momento eu reprovei ele quando ele caía, porque ele estava aprendendo. Toda vez que o Josué caía, o que eu fazia? Eu levanto ele do chão. Ele ama jogar bola, gente. Ama jogar bola. E aí ele vai chutar a bola, e às vezes ele cai em cima da bola. Eu levanto ele e falo, não precisa chorar não, filho. Vem, chuta. E ele chuta a bola de novo. Só que eu sou mau. Imagina o seu pai que é bom. O seu pai quer te levar à maturidade. Então toda vez que você se coloca no seu coração de obedecer às palavras de Jesus, mas você cai, e deixa eu te contar, você vai de fato falhar. Jesus, Deus Pai, Ele não olha para você te julgando. Na verdade, o seu irmão mais velho, Jesus, que não tem vergonha de mim, de você, Ele pega você pela mão e te levanta para você continuar, porque você está num caminho para a maturidade. Mas o nosso chamado é para colocar no nosso coração, é para determinar, como o Felipe falou, é uma resolução de seguir as palavras de Jesus. Deus se lembrará de tudo que em amor e obediência fizemos na busca por comunhão com Ele. O próprio Deus está comprometido a nos levar a uma vida de obediência. O próprio Espírito Santo. Já parou para pensar que Ele habita no seu interior? Ele está comprometido a te levar a uma vida de santidade, pureza, uma vida de obediência às palavras dEle. Quando eu falo de você a permanecer na obediência, é você abraçar a liderança de Jesus para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Abrace a liderança, mesmo quando for custoso, mesmo quando você for sofrer o dano, abrace a liderança dele. Terceira coisa, até que ele venha, permanecemos amando uns aos outros. Então, olha o versículo 10, João 15, versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho... Perdão, gente, versículo errado. É o versículo 17. Perdão, João 15, 17. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, permanecer em Jesus está conectado a nos amarmos, está conectado a amar a sua igreja, a amar a sua noiva. Então, Jesus, é isso aí. O 12 também fala assim, ó: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, somente em um contexto comunitário, somente na vida da igreja, onde nos misturamos uns com os outros, poderemos amar Jesus e obedecer Jesus.
Somente nesse contexto poderemos amar as suas palavras, obedecer às suas palavras, principalmente o mandamento de amar uns aos outros. Muitas vezes, quando nós pensamos em crescer em intimidade com Jesus, nós temos uma mente muito individualista. Mas você precisa entender que permanecer em Jesus é permanecer no seu corpo. É impossível permanecer em Jesus sem estar no seu corpo. Né? A Bíblia fala que a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Então nós permanecemos em Jesus na medida que nós estamos experimentando essa troca que se chama igreja. Esse lugar que se chama igreja. E outra coisa, pensa comigo, lá em Gálatas 5:22, onde a gente vai ver o fruto, né, o caráter de Jesus, o fruto do Espírito. Você lê às vezes, quem já orou pelos frutos do Espírito aqui? Quem já buscou? Né? E às vezes você vai ali para o seu lugar devocional e você quer experimentar aquilo, mas já reparou para parar como que aquele desenvolvimento daquele fruto, ele está conectado à vida comunitária? Tem um fruto lá, ó, lê lá, Gálatas 5:22-23, fala assim, ó, o fruto do Espírito é o amor, né? Então, primeiro, o amor. Se você estiver sozinho, isolado numa ilha, você vai amar quem? Não, vou amar Jesus. Tudo bem, isso mesmo. Mas Jesus fala que como que você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão? Então o amor, o primeiro mandamento, só acontece com o segundo. Ele nunca é solto do segundo. Amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, toda a sua alma, toda a sua mente. E o segundo é semelhante a este. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então você é cheio do fruto do amor para o quê? Para amar o próximo. Então, ele de fato quer que você tenha um fruto do amor. E que esse fruto, ele vai ser revelado na medida que você ama o próximo. Aí o outro, a alegria, a paz, a paciência. Você ser paciente sozinho é muito fácil, gente. Né? Você sendo paciente sem que ninguém te incomode, é uma coisa maravilhosa. Nem pode ser chamado de paciência. Não, você precisa de irmãos. Você precisa de um chato na sua vida. E você precisa ser um chato na vida de alguém. Toda vez que um chato estiver te incomodando, pensa que tem alguém que te atura. Outra coisa, a gente deseja ardentemente os dons do Espírito Santo que o apóstolo Paulo retrata lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14. E aí você vê vários dons lá. Profetizar, palavra de conhecimento, cura. Só tem um dom lá que é pessoal, que é a oração em línguas. Todos os outros dons vão em direção da igreja, vai em direção do outro. Você precisa de alguém para edificar. Então, permanecemos em Jesus na medida que nós temos relação e comunhão uns com os outros. E uns com os outros, os frutos vão sendo desenvolvidos e aparecendo. Abre sua Bíblia aí comigo em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Fala assim, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Na geração dos desigrejados, nós temos um imperativo bíblico para o contrário. Então, até que Cristo volte, nós devemos permanecer no amor dele. Até que Cristo volte, nós permanecemos em obediência às suas palavras. Amém. E até que ele volte, nós permanecemos no seu corpo. Nós permanecemos buscando viver relacionamento de aliança e comunhão. Não é fácil,
mas nós temos uma garantia de que vai dar certo, porque é Ele que está no meio disso. Para cada situação difícil que você enfrentar, lembra que você recebeu o Evangelho da paz. E que você não tem só paz com Deus agora. A gente tem paz uns com os outros. Para concluir, meus irmãos, o objetivo de João 15 é permanecer em Cristo e glorificar a Deus. João 15:8 fala: meu Pai é glorificado nisto, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Todo desígnio de não sermos a videira, mas sermos os ramos, implica que nós somos totalmente dependentes de Deus. Você não enxerta o ramo na videira, é o Pai que te enxerta na videira. Nós dependemos do Pai, nós somos enxertados na videira para a glória de Deus. E todo projeto de depender do agricultor para gerenciar a forma externa da estrutura da videira e dos ramos, que somos nós, é para que Deus tenha a glória de fazer tudo isso. O propósito eterno de Deus é que Ele seja glorificado. O propósito eterno de Deus é a glória dEle. O objetivo é dia após dia receber, descansar, confiar e desfrutar da palavra de Cristo, do seu amor, da sua alegria, enquanto nós nos submetemos às misericórdias e às suas providências sobre nós. Eu quero encerrar com uma frase, se o Pedrão puder vir, eu quero encerrar com uma frase de um teólogo reformado, que ele fala bem assim sobre João 15. E aí eu queria a sua atenção e eu encerro. Permaneçam em mim, agarrem-se em mim, colhem-se firmemente em mim, vivam a vida de comunhão íntima comigo, cheguem cada vez mais perto, passem todo o fardo para mim, lancem todo o peso sobre mim, nunca soltem de mim, nem por um momento sequer. Existe um chamado para nós. Permanecer até que Ele venha, até que seja tudo preparado para o retorno dEle, até que chegue o momento de grande escuridão. O que tem pela frente não são coisas boas, é tribulação, é perseguição, mas tem uma igreja gloriosa para aparecer no meio disso, e é uma igreja que está permanecendo nele. Eu queria encerrar orando essas três coisas por nós aqui. Se puder fechar os seus olhos, quiser ficar de pé, coloque os seus pensamentos em Jesus. Jesus, eu quero te pedir sobre nós e sobre meus irmãos aqui essa manhã. Senhor, eu oro, libera sobre nós aqui a realidade do seu amor por nós. Você nos ama de todo o coração. O seu amor é tão intenso, ele é tão forte. Eu oro, vem sobre nós. Espírito Santo, confirma essa verdade no interior de cada irmão. Eu oro para que os meus irmãos, para que nós juntos permaneçamos no seu amor. Eu oro, Senhor, para que nós juntos permaneçamos na sua palavra. Enquanto os jornais têm tantas opiniões, nós queremos as suas palavras. Nós queremos a sua voz. Enquanto o mundo busca, Senhor, cada vez mais ser totalmente separado, individualizado, Senhor, nós queremos permanecer juntos, Pai. Juntos, Senhor. Queremos permanecer em você, Senhor. Libera essa realidade, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Eu recebo em